crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um suplá infantil no formato de um ornitorrinco, bem bonito, bem colorido para as crianças. Nós vamos iniciar a nossa peça fazendo uma volta de barbante no dedo, introduz a agulha e puxa. Laço, uma corrente, 2, 3. Laço a agulha, no mesmo espaço, um ponto alto. Temos 2 pontos, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, 3, e vamos repetir até ficarmos com 12 pontos altos, desta maneira. Esse fio é super macio e muito bonito, bem gostoso de usar. Temos aqui 12 pontos, vamos puxar para fechar o centro. Conte 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, vamos fechar com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, na base, um ponto alto. Temos 2 pontos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, introduzo a agulha, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, e vamos repetir até o final, ficando com 24 pontos altos nesta carreira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Temos um aumento, laço no ponto seguinte, um ponto alto apenas. Laço no próximo, um ponto, e no mesmo lugar, outro ponto. Laço no próximo, um ponto alto apenas. E vamos continuar trabalhando desta maneira, fazendo a volta inteira. Chegamos ao final, introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, laço, no mesmo ponto da base, um ponto alto. Temos o primeiro aumento, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. No ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, repetindo o aumento. Um no mesmo lugar, outro ponto. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto. Fecha com ponto baixíssimo. Já inicio a próxima com 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos entre os aumentos, agora nós temos 3 pontos entre os aumentos.
e vamos repetir 1, 2, 3 pontos, e no quarto no mesmo lugar o outro. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 3 correntes, primeiro ponto, no mesmo lugar, um ponto alto, primeiro aumento. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto ponto. No ponto à frente, no mesmo lugar, o outro ponto. Temos 4 pontos entre os aumentos. E vamos repetir desta maneira até o final. 2, 3, 4. E no próximo, no mesmo lugar, o outro. Chegando ao final, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, no mesmo ponto, um ponto alto. Temos o aumento no ponto seguinte, um ponto, no próximo, segundo, no próximo, terceiro, no próximo, quarto, no próximo, o quinto ponto. No ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos agora 5 pontos entre os aumentos. Continue repetindo desta maneira até o final. Chegamos ao final, fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos trabalhar mais 2 carreiras, mantendo esta sequência de aumentos. Trabalhamos aqui o corpo. Agora, sem cortar o fio, nós vamos fazer a cauda. Nós vamos iniciar fazendo uma corrente, na base um ponto baixo. No ponto seguinte, o segundo ponto, no próximo, o terceiro, e vamos seguir, fazendo um total de 15 pontos baixos para o início da cauda. Trabalhamos os 15 pontos, vamos virar, fazer uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, e vamos seguir ponto sobre ponto até o final. Para voltar, faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto. E vamos seguir ponto sobre ponto até o último ponto da base. Chegamos ao último ponto, faço um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto. Agora nós vamos virar, fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Estamos iniciando a 4ª carreira. Nós vamos seguir até a 8ª carreira desta maneira, somente ponto sobre ponto. Sempre assim, não temos mais aumentos. Trabalhamos aqui um total de 8 carreiras. A 9ª carreira nós vamos iniciar fazendo uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto, e vamos seguir novamente com ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao último ponto, nele vamos fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. Viro a peça,
uma corrente e volto fazendo ponto sobre ponto novamente. Nesta não temos aumento, somente para cada pontinho um ponto baixo. Chegamos ao final, viro uma corrente e novamente vamos voltar fazendo ponto sobre ponto, sem aumentos. Para voltar, faça uma corrente no primeiro ponto, puxo a laçada, no segundo, puxo a laçada. Laço a agulha, passo por dentro de tudo. Fizemos uma redução e vamos seguir ponto sobre ponto até os 2 pontos lá do final. Chegamos aos 2 últimos pontos, puxo a laçada no primeiro e no segundo puxo a laçada. Laço a agulha, passo por dentro de tudo. Viro a peça, uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continuo. Ponto sobre ponto até o último. Trabalhamos até o final, viro a peça, uma corrente no primeiro ponto, puxo a laçada, no segundo, puxo a laçada. Passo por dentro de tudo e vamos seguir até chegarmos aos 2 pontos do final da carreira. Chegamos ao final, os 2 últimos pontos, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro de tudo. Vamos virar a peça, fazer uma corrente, no primeiro ponto puxo a laçada, no segundo puxo a laçada, passo por dentro e vamos repetir, fazendo as reduções, início e final de carreira, como eu mostrei aqui, mais 3 vezes. Estamos fazendo aqui a segunda carreira seguida com reduções, você vai fazer mais 3. Chegamos ao final, puxo a laçada, passo por dentro, viro uma corrente, puxo a laçada, no próximo puxo, passo por dentro e agora vamos continuar, repetindo esta que estamos fazendo e mais 2. Ficando com um total de 5 carreiras com reduções seguidas. Trabalhamos aqui a cauda, agora nós vamos cortar o fio e arrematar e fazer o bico na frente. Para fazer o bico, nós vamos usar o joca estonado. Para iniciar o bico, nós vamos contar a partir do primeiro ponto que você tem após a cauda, 39 pontos. Temos aqui o ponto 39, introduz a agulha no ponto 40 e aqui nós vamos puxar o fio e fazer aqui uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e repetir 15 pontos baixos. Trabalhamos aqui 15 pontos, então você tem 39 pontos para um lado sobrando, 39 pontos para o outro lado sobrando. Viramos a peça, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e vamos repetir até o final. Trabalhamos até o final, vamos voltar, fazendo uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto. E siga ponto sobre ponto até o último. Chegamos no último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos virar a peça, fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo.
no próximo um ponto e repetir. Agora, nós vamos trabalhar até chegarmos à 10ª carreira desta maneira. Estamos fazendo a segunda carreira. Agora, vamos repetir até ficarmos com 10. Contando a partir destas duas primeiras aqui, que nós fizemos já com o aumento. Sempre assim. Faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto e continue até chegarmos à 10ª carreira para fazermos as reduções. Trabalhei para minha um total de 10 carreiras, contando com as carreiras antes do aumento. Se você quiser fazer a cabeça mais comprida, faça 10 carreiras após as 2 carreiras do aumento. Se você quiser fazer mais curta, faça como eu, 10 carreiras no total. Para iniciar, faça uma corrente no primeiro ponto, puxo a laçada, no segundo, puxo a laçada. Passo por dentro e ponto sobre ponto, até chegarmos aos 2 últimos pontos da carreira. Chegamos aos 2 últimos, puxo no primeiro, puxo no segundo, laço e passo por dentro. Viro a peça, uma corrente, puxo no primeiro e puxo no segundo, laço, passo por dentro e vamos seguir até os 2 pontos do final. Estamos na segunda carreira de reduções. Chegamos aos 2 últimos pontos, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro. Faça uma corrente, no primeiro puxo, no segundo puxo, passo por dentro. Estamos iniciando a terceira carreira, vamos fazer um total de 5 desta maneira. Redução no início e no final de cada uma delas. Chegamos ao final, já cortei o meu fio, passo por dentro e arremato a ponta. Trabalhamos a nossa peça, observem como ficou. Agora nós vamos pegar o fio amarelo, que é o que eu usei, e fazer o contorno em toda esta volta. Com o fio rosa, fazer o contorno no restante. O lado direito voltado para você. Para iniciar o contorno, colocamos a agulha dentro do ponto rosa e aqui nós vamos puxar desta maneira. Introduzo no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continuo. A cada ponto, faremos um ponto baixo, desta maneira. A volta inteira do amarelo. Para iniciar com o fio rosa, observem, fizemos aqui na lateral do último ponto, introduzo a agulha aqui ó, dentro do primeiro rosa, e aqui já vou deixar o fio amarelo e puxar o fio rosa. Ele vai passar por dentro da laçada e nós vamos fazer uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo e continuar fazendo para cada ponto um ponto baixo. A volta inteira até chegar ao ponto onde iniciamos a volta em amarelo. Chegamos ao final, introduzo a agulha no ponto onde iniciamos e aqui fecho com ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Agora nós vamos fazer as patinhas usando a mesma cor que nós fizemos o bico.
Então, você vai contar o primeiro ponto em rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, nós vamos puxar o fio para iniciar. Faça uma corrente no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Ajuste o fio. No ponto seguinte, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto ponto. Viro, faço uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. No último, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Viro novamente. Uma corrente, no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo, e vamos repetir até chegarmos ao último ponto. No último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Viro, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, e vamos fazer ponto sobre ponto até o final. Nesta carreira, faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. Lace a agulha. No ponto seguinte, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto. No ponto à frente, um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. Laço a agulha no próximo, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, segundo ponto alto. Laço no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Lace a agulha. No ponto seguinte, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto. No último ponto, um ponto baixo. Vamos cortar o fio e arrematar. Trabalhamos aqui a patinha. Para fazer a próxima, ó, nós vamos iniciar do lado da cauda. Você vai contar 14 pontos, introduzir a agulha e fazer da mesma maneira que nós fizemos a primeira. Para o outro lado, exatamente igual. Trabalhamos a nossa peça, agora vamos fazer os olhos, usando o barbante branco e preto. Para fazer a base com branco, faço uma volta de fio no dedo, laço a agulha, uma corrente. Dentro da alça formada, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Seguro e puxo para fechar. Puxo bem firme. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e feche com um ponto baixíssimo. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E vamos repetir até o final desta maneira. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto apenas. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto.
No próximo, um pontinho apenas. E vamos repetir desta maneira até o final. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecha com ponto baixíssimo. Vamos puxar o fio deixando para a aplicação. Para fazer a outra parte, usando o fio preto, faço a volta de linha no dedo, puxo uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Seguro, puxo para fechar. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com um ponto baixíssimo, corte o fio deixando para a costura. Agora nós vamos aplicar o preto no branco. Você pode aplicar no centro desta maneira ou mais de lado, desta forma. A escolha é sua. Então nós vamos descer com a agulha e vamos subir passando dentro do ponto do outro lado à frente. Desço com a agulha e subo do outro lado do ponto, aplicando toda a volta. Agora nós vamos arrematar lá embaixo. Corto o fio, deixando um pedacinho para não escapar. E agora nós vamos aplicar na nossa peça. Agora, usando a cola Pega Mil, nós vamos colocar os olhinhos desta maneira, ó, e vamos colocar um pouquinho de cola na base para ajudar na costura. Vamos posicionar bem certinho, ó, sobre a última carreira do rosa, deixando o mesmo espaço de um lado e do outro. Eu coloquei os meus olhinhos assim, ó, bem próximo. E nós vamos colocar aqui um pouquinho de cola atrás e prendo outro pouquinho no outro e prendo desse jeito. Vamos aguardar o tempo de secagem para nós começarmos a costurar. Como é uma peça infantil, então nós vamos costurar descendo a agulha lá para o fundo, igual nós fizemos com o pretinho no branco. E vamos subir à frente, para que fique o mais seguro possível. Então, vamos descer, vamos subir à frente. Em toda a volta, prendendo todos os pontos, deixando bem firme a aplicação. Nós vamos fazer isto para os dois olhos. Nosso forro americano infantil pronto, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.